Ei, você curte casos sobrenaturais, crimes reais e mistérios? No Cortes Reais, você acompanha as melhores entrevistas e podcasts com psiquiatras, sensitivos, peritos e muito mais. Se inscreva, comente e curta para mais vídeos como esse. E agora, vamos pro corte. O que é esquizofrenia? Vamos lá. A esquizofrenia é a psicose. Psicose é quando você rompe com a realidade e você começa a acreditar numa realidade paralela, que só é real para aquela pessoa. Sim. Esquizofrenia, ela é aquela pessoa que começa a achar que tem uma grande trama, tem pessoas que falam dela, ela ouve, ela tem alucinações auditivas, pode ver coisas e também tem a ideia delirante. O que é a ideia delirante? O delírio é acreditar numa história que só faz sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, está vendo uma televisão, aí falou alguma coisa lá na televisão. Aquela pessoa fala, isso foi para mim. Isso foi para mim. Eu, quando fazia residência no IPUB, que é da Federal, eu tive um paciente internado na enfermaria pública que ele começou a perseguir a Bruna Lombardi, na época que a Bruna Lombardi estava no auge, mas no auge. E aí ele dizia que a Bruna falava com ele. E aí ele soube que a Bruna Lombardi foi para o Sul gravar uma minissérie, alguma dessas minisséries que ela fez. Ele foi de ônibus até lá, para encontrar com ela, pedir para ela parar de expor a vida dele lá. Então, a gente teve que avisar, porque ele estava perseguindo ela. Não era para fazer nada, era para pedir que ela parasse na novela de citar ele, expor ele. Isso é o delírio. Ele acreditava nisso. Ele realmente acreditava nisso. E aí, a medicação? O que é? Antipsicótico. É? Antipsicótico. Existe medicação antipsicótica. O que ele O faz? antipsicótico, o que acontece na esquizofrenia ou na psicose? Né? Um excesso de dopamina. O excesso de dopamina, no TDAH você tem a dopamina, falta. Então... O excesso de dopamina faz você romper a fronteira da realidade. Alguma droga faz Todas. isso? Todas? Você não vê, por exemplo, você pega uma... Eu tomei a ayahuasca, ela rompe? Sim, rompe. Nossa, como, por exemplo, uma rave. Sei. Que a garotada música e MD. Chega uma hora que eles estão delirando. Quantas vezes você vai a uma rave, você vê aquelas pessoas meio que... vendo coisa, vendo conversando. coisa e como se tivesse coisas no corpo. Quase com duende, né? Exatamente. Então, isso é excesso de dopamina. Rompe. A grande diferença é que o esquizofrênico, ele não tem isso porque ele está se drogando. Porque o cara está se drogando, ele pode ter isso naquele momento de intoxicação. O esquizofrênico, ele tem isso porque ele adoeceu disso. Né? Ele já veio assim, em algum momento, com esse metabolismo maior para a dopamina, aquilo é o gatilho, com algum gatilho abre. Esse menino lá de Sergipe era um esquizofrênico crônico, né? Que todo mundo conhecia e que, claro, muito difícil um esquizofrênico, uma família que não tem condições, o sistema de saúde realmente não dá conta de você fazer a medicação sempre. Acontece que ele para de tomar. Existe hoje uma medicação que se chama Invega Sustena, que você dá, aquilo vale por um mês. Aquilo vale, nos Estados Unidos tem que vale por 3 e vale por 6. Caramba. Então, para uma pessoa, porque o Invega pode ser usado até para algumas outras coisas, pessoas que estão muito tensas, mas assim, em doses pequenas. Para um esquizofrênico, você pode tirar ele desse surto, desse delírio, fazendo uma injeção, que ele vai ser certamente medicado. O que acontece? A família não consegue dar. Aí ele quer beber, ele suspende o remédio. Aquilo fica crônico. E aí ele começa a falar as besteiras de novo. E a polícia não é treinada para isso. Isso é um absurdo. Porque uma pessoa que está falando uma coisa sem pé, sem cabeça, é mais perigoso para ele do que para os outros. Entendeu? Não adianta bater, não adianta Não fazer adianta. nada. Então, provavelmente, a polícia chegou, deita, se rende. Ele devia estar achando, tipo assim, agora esse pessoal vai me matar. Ele que devia estar morrendo de medo, tentando fugir dali. E aí foi dado como que resistência à prisão. Ele só estava sem capacete.